Então, vamos usar essa aula para a gente desenvolver a ideia com uma ferramenta que é bem útil, vai ser bem útil na termodinâmica, e é bem útil em qualquer coisa que vocês estudarem na vida de vocês, que é a análise dimensional. A lógica envolvida aqui na análise dimensional é a seguinte: a gente vai utilizar as unidades ou as dimensões das grandezas envolvidas no desenvolvimento de uma teoria para tentar entender mais a fundo o que aquilo de fato representa e conseguir, de certa forma, manejar matematicamente as equações. Bom, uma definição grosseira de análise dimensional seria uma técnica, no caso uma ferramenta matemática, que permite a obtenção de equações de leis científicas a partir da dimensionalidade das grandezas envolvidas. Então, teoricamente, ou ao menos nos casos ideais, a gente não precisa de dados experimentais para chegar nas equações que regem um determinado sistema. E a gente vai ver que, de fato, isso é possível em algumas situações. E a consequência disso é que a análise dimensional vai auxiliar a que a gente não precise memorizar equações, ou aquele conjunto de equações que aparecem durante os nossos estudos, beleza? Então, é essa ideia que a gente vai desenvolver, chamada análise dimensional. Mas, para isso, a gente precisa entender quais são as unidades que fazem parte do sistema internacional, considerando o SI quando não for. A gente vai falar, no decorrer do nosso curso, nós vamos definir, inclusive, unidades que não fazem parte do sistema internacional, mas que a gente utiliza normalmente. Mas vamos partir da ideia inicial, utilizando sempre o sistema internacional de unidades, que aí, tudo que a gente desenvolveu hoje e concluir vai poder ser estendido a qualquer tipo de unidade que esteja sendo trabalhada. Certo? Então, no início, para nós, é importante que a gente defina as grandezas fundamentais. O que são essas grandezas fundamentais? Você já deve ter estudado em algum momento o histórico que se deu na definição das unidades para representar algumas grandezas naturais, certo? E aí tem-se hoje a definição no Sistema Internacional de Unidades de 7 grandezas fundamentais. E todas as outras grandezas necessariamente são derivadas dessas aqui, como a gente vai ver em alguns exemplos no decorrer da aula, certo? Quais são essas grandezas fundamentais? A massa, que é representada no SI por quilograma, certo? Então, assim, ainda que o quilo seja um prefixo, né, uma base de 10 que significa 1000, o conjunto quilograma representa a unidade de massa no SI, o tempo representado em segundos, comprimento, distância ou deslocamento que seja representado em metros, quantidade de matéria, que é aquela quantidade de entes num determinado conjunto, representado por mol. Mol, nesse caso, é tanto o nome da grandeza quanto a unidade da grandeza. A temperatura tem como unidade no SI o Kelvin. E aí as duas que são menos utilizadas, nós vamos utilizar mais as de cima aqui, mas duas que também fazem parte do SI, que é a intensidade de corrente elétrica dada em ampere, e a intensidade luminosa dada em candela, certo? Então, olha só, todas as grandezas, todas as unidades que existem, necessariamente, não são uma dessas sete que estão aqui, elas podem ser reduzidas nessas 7 aqui. E a gente vai ver isso no decorrer da aula, certo? Por exemplo, o mais simples para a gente enxergar isso aqui é a unidade de velocidade. Por quê? Velocidade, ele representa a distância percorrida em determinada unidade de tempo, certo? Não há uma unidade específica para velocidade, portanto, isso aqui possui uma unidade derivada de duas grandezas que fazem parte dessas grandezas fundamentais, no caso, deslocamento e tempo. Então, velocidade é dado, por exemplo, no SI em metros por segundo, mas que também pode ser representado por outra unidade de deslocamento e outra unidade de tempo, como, por exemplo, quilômetros por hora, mas aqui vai estar fora do SI e a gente consegue uma relação matemática entre elas que vocês aprenderam lá na infância de vocês. E assim sucessivamente, certo? Um outro exemplo legal que eu gosto de falar aqui é a ideia da força. Vocês estudaram aí em alguma física aí de vocês que a força, pela segunda lei de Newton, é dada pelo produto de massa vezes a aceleração, certo? Sendo a própria aceleração já uma grandeza com unidade derivada das grandezas fundamentais. Então, se a gente fosse colocar as unidades dessas grandezas aqui para determinar a unidade de força, como é que ficaria isso? Ficaria unidade de massa, quilograma, unidade de aceleração, metros por segundo, que é o quanto que a velocidade varia por tempo. Então, aparece metros por segundo ao quadrado, certo? E aí, nessa situação, a gente tem algumas combinações de unidades que geram novas unidades ou novos nomes para unidades que são derivadas dessas 7 fundamentais. Por exemplo, quilograma vezes metro por segundo quadrado é o que a gente chama de Newton, certo?
Então a representação, a igualdade aqui é só com relação à unidade, não representa igualdade matemática, obviamente. Vou até colocar um outro traço aqui para sair do sinal de igualdade da matemática e ficar no sinal de relação entre eles. Então, quando eu falo que eu tenho uma força de 1 newton, significa que eu tenho uma força de 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Tem que ser essa relação entre esses dois aqui. E assim eu posso continuar, porque, por exemplo, trabalho, vocês aprenderam também em algum lugar lá, é uma grandeza que a gente vai utilizar bastante, trabalho é uma forma de energia, certo? E aí vamos fazer o caminho inverso, que energia, ela é dada em joules, certo? Em termos de unidade, em termos de equação, energia, trabalho é o quê? É força vezes deslocamento, correto? Então, se eu for colocar as unidades aqui, o que vai aparecer? Qual que é a unidade de força? A gente acabou de ver aqui, newton. E unidade de deslocamento, metros. Consequentemente, a gente chega à conclusão direta aqui de forma bem simples, que 1 joule é igual a 1 newton vezes metro. E se eu for substituir 1 newton pelo que a gente determinou aqui em cima, eu chego à conclusão de que 1 joule equivale a 1 kg vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Já que eu vou ter esse metro vezes esse metro aqui, vai ficar o quadrado lá. Certo? Então, quando eu estou falando que eu tenho 1 joule, significa que eu tenho 1 kg vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E qualquer outra unidade que vocês conheçam, elas podem ser reduzidas a uma combinação dessas sete unidades fundamentais. Sempre. Certo? Esse daqui é a base para o Sistema Internacional de Unidades. E aí, a partir disso, agora a gente pode começar a olhar algumas equações matemáticas e ver como se trabalhar com elas. De forma bem simples. A gente começa e aí a gente consegue expandir para alguns pontos interessantes. Bom, se a gente for pensar no tratamento matemático de equações que envolvem grandezas com unidades diferentes, a gente tem que pensar como que a gente vai manejar isso também. E aí é muito simples. Por exemplo, a operação matemática de soma e subtração só pode ser feita, por questão de lógica, a gente chega nessa conclusão, só pode ser feita com grandezas que possuem a mesma unidade. Não faz sentido eu somar 10 km mais 20 kg. Não faz sentido isso, certo? Então, quando eu tenho soma ou subtração, só vai ter significado físico se forem feitas essa soma ou subtração, essas operações com grandezas com a mesma unidade, certo? Porém, multiplicação eu posso fazer com grandezas diferentes, com unidades diferentes. Porém, toda operação matemática algébrica dos números tem que também ser aplicada às unidades, certo? Então, é exatamente o que está escrito aqui. A dimensão, que seria a unidade, ela tem que ser tratada como uma grandeza algébrica. E aí, nas operações matemáticas, as equações devem ser íntegras e homogêneas. Ou seja, a equação ela vai ser verdadeira se os dois lados da igualdade tiverem exatamente a mesma unidade. Se eu tiver os dois lados da igualdade com unidade diferente, obviamente está errado aquilo ali. Não posso falar que x segundos é igual a 20 metros. Não faz sentido isso. Certo? Como exemplo, vamos pegar essa equação aqui, a equação horária do movimento do espaço, do movimento uniformemente variado, para ver como é que isso funciona. Bom, se a gente está falando que os dois lados da igualdade, caso a equação seja verdadeira, tem que ter a mesma unidade, então a gente pode analisar separadamente e ver o que a gente chega. Pegar aqui de modo mais simples. Desse lado da igualdade, nós temos apenas a grandeza do espaço. E para o espaço, comprimento, distância ou deslocamento, a unidade é o metro. Então, desse lado aqui, eu tenho metro. Certo? Sabendo que essa equação aqui é verdadeira, que essa igualdade é válida, tudo isso aqui também tem que ter unidade de metro, consequentemente. Então, vamos operar essas operações matemáticas em cada um desses termos aqui para ver se a gente consegue chegar. Lembrando que a gente falou que a soma só pode ocorrer se nós tivermos grandezas com a mesma unidade, certo? E isso aqui tem que ser metro por conta dessa igualdade aqui. Do lado de cada igualdade nós temos metro. Bom, o espaço inicial, obviamente, ele é dado em metros, certo? Velocidade, como a gente falou, uma grandeza derivada, vai ser o quê? É dado em metros por segundo, vezes o tempo que é dado em segundos. E aqui eu posso multiplicar diretamente. Mas aqui é o número, obviamente é adimensional, não tem unidade envolvida. Aceleração, como a gente falou já, metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo dado em segundo. Só que o tempo aqui está elevado ao quadrado. Então a operação algébrica ela tem que ser aplicada tanto no número
quanto na unidade. Então, da mesma forma, a unidade aqui também vai ao quadrado, certo? E aí a gente pode agora fazer a operação algébrica, da forma como a gente falou lá, tratando as unidades como números. Portanto, o segundo aqui no denominador vai cancelar com o numerador, e a mesma coisa com o segundo ao quadrado. Então aqui, repare bem que eu tenho apenas metro do lado de lá. Eu posso de fato somar tudo isso aqui, e aí eu vou ver que o lado direito da equação vai ser igual ao do lado esquerdo com relação às unidades. Portanto, isso aqui é uma equação que ela é íntegra e homogênea. Beleza? Essa lógica aqui que a gente pode utilizar, inclusive, para prever equações, que é o que a gente vai fazer naquele caso lá. Só pegar aqui para acompanhar. Vamos tentar utilizar, então, a ideia de que a equação deve ser íntegra e homogênea para tentar determinar ou prever a equação do movimento de um pêndulo simples. Certo? Vamos fazer a equação aqui do período de um pêndulo simples. Período, vou representar ele pela letra T maiúscula. O que significa isso? É o tempo gasto para a posição do pêndulo retornar àquela mesma posição quando ele está oscilando, certo? Então isso aqui, ele é dado em segundos, como a gente falou aqui, certo? Portanto, a equação para essa grandeza, ela tem que ser também, de alguma forma, envolver as variáveis do sistema, de modo que o que sobra aqui seja também, tenha também essa unidade. Segundo, tudo bem? Antes de fazer isso, vamos fazer umas coisas aqui. Vamos ver quais são as grandezas envolvidas ali que podem afetar na equação, certo? Bom, nós temos aqui um pêndulo que está oscilando. Esse pêndulo aqui ele tem uma massa M, vou colocar aqui. E aí, essa corda aqui que está segurando o pêndulo, vamos considerar ela um sistema ideal, ou seja, massa desprezível, com o comprimento L, certo? E uma outra variável que está sendo importante aqui é também a aceleração da gravidade, nesse caso aqui vetorial, para baixo aqui, que faz com que tenha aquele movimento. Então vamos tentar desenvolver alguma situação ou algumas equações de modo que a gente leve em consideração aquelas grandezas para se chegar na expressão para o período, certo? Então vamos pensar na situação em que eu tenha o período sendo proporcional a essas grandezas elevadas a determinados expoentes, porém expoentes que a gente não conhece, certo? Inclusive essa metodologia é chamada de método dos expoentes desconhecidos. Então vamos supor que esse período aqui seja igual ao L, que é o comprimento aqui da corda, elevado a um alfa, vou botar aqui uma constante que a gente vai querer descobrir, que número é esse, vezes a massa elevado a um beta, vezes a aceleração da gravidade elevado a gama, certo? Vou colocar dessa forma só para ficar mais fácil para a gente chegar nessa conclusão, certo? Bom, antes de tratar do sinal de proporcionalidade, vamos pensar nas dimensões envolvidas aqui. Do lado de cada equação, eu tenho o período que ele é dado em segundos, certo? Então, como eu falei, do outro lado lá nós vamos ter um tratamento matemático de modo que sobre apenas segundos. Então, os valores de alfa, beta e gama deverão ser tais de modo que eu tenha essa igualdade verdadeira, certo? Para que a gente não precise considerar uma constante que tem alguma unidade, mas em algumas situações, como a gente vai ver mais para frente, isso vai ser necessário. Então, olha só, eu tenho o segundo de um lado, já que a gente está falando de unidade, eu vou colocar o sinal de igualdade ali, porque a gente não está falando da parte numérica. Vamos colocar as unidades de cada uma daquelas grandezas para a gente verificar qual tem que ser os valores daqueles expoentes. Bom, o tamanho da corda aqui vai ser um comprimento, né? Portanto, a unidade no SI para esse cara vai ser metros. Metros aqui, isso aqui também a unidade deve ser elevada ao expoente. Então, M elevado ao alfa, certo? A massa dada em quilogramas. Portanto, aqui vai ter o quilograma elevado a beta, certo? E a aceleração da gravidade vai ser metros por segundo ao quadrado, só que tudo isso aqui elevado a gama. Então, olha só. Nós temos agora ali aquelas 3 unidades, né? Desse lado eu tenho metro, quilograma e segundo.
elevado a expoentes diferentes e do lado de lá só tem os segundos. Portanto, a gente consegue, de certa forma, montar um sistema para esses expoentes aqui, de modo que a gente consiga fazer com que sobre apenas segundos do lado de cá. Vamos ver como é que isso é possível. Antes de fazer isso, vamos tentar simplificar um pouco mais aqui para ficar mais claro para a gente. Se eu fizer as operações algébricas aqui, o que vai aparecer? O n ele vai ficar elevado a alfa mais gama, porque esse aqui vai ficar elevado a gama, eu vou repetir a base e somar os expoentes, correto? Eu tenho alfa mais gama. Eu vou continuar com 1 kg elevado a beta, e o segundo, ele está aqui no denominador, vou passar para o numerador. Então, eu só troco o sinal do expoente aqui, vai ficar menos 2, só que ele também está elevado a gama. Então, eu vou ter o segundo elevado a menos 2 gamas. Certo? Bom, o que a gente está vendo aqui? Ó? Tem quilograma do lado de lá? Não tem. Consequentemente, beta tem que ser zero, para fazer com que esse cara desapareça. Certo? Então, a gente já sabe, pela lógica que a gente está desenvolvendo aqui, que beta tem que necessariamente ser igual a zero. Caso contrário, isso aqui não seria verdade. Certo? Método. Tem do lado de cá? Também não. Consequentemente, aquela soma lá de alfa mais gama também tem que ser zero. Certo? Senão isso aqui não seria verdade. E nós temos o segundo elevado a menos 2 gama, e aqui eu tenho o segundo elevado a 1, quando não tem nada igual a 1. Portanto, esse cara aqui tem que ser igual ao de lá. O expoente do segundo de um lado da equação tem que ser igual ao do outro. Então, eu estou vendo aqui que aquele termo, menos 2 gama, tem que ser igual a 1. Certo? Bom, aqui eu tenho um sistema que eu tenho 3 incógnitas e 3 equações, sendo que 2 delas já são definidas, então eu consigo resolver isso analiticamente. O beta é igual a zero. Aqui eu estou vendo que o gama vai ser igual a menos 1 meio, certo? Ficou feio aqui, deixa eu fazer de novo. Gama é igual a menos 1 meio. Se o gama é menos meio, o alfa vai ser, consequentemente, mais meio. O alfa é igual a 1 sobre 2. E aí agora nós podemos pegar esses expoentes e substituir na equação lá em cima. Como é que vai ficar isso aqui então? A equação para o período, na equação, pegando essa ideia aqui, período, ele vai ser proporcional, aqui é o sinal de proporcionalidade, não é o alfa do expoente lá não. Inclusive eu devia ter escolhido outros símbolozinhos ali, para não fazer confusão. Mas vocês conseguem acompanhar. Ó, o L, que é o comprimento da corda, ele está elevado a alfa, mas quanto que é o alfa? É meio. Então vai ser L elevado a meio vezes a massa. A massa da bolinha aqui está elevada a beta, só que o beta é quanto? É zero. Portanto, não vou nem precisar colocar ele lá, porque qualquer número elevado a zero, vocês aprenderam lá na infância igual a 1. Correto? Então não vou colocar lá inteiro. Que interessante, a gente está chegando à conclusão que, de fato, o movimento do pêndulo simples independe da massa da bolinha aqui. Então, sim, se ela é mais pesada ou mais leve. É a mesma lógica lá do experimento clássico de Galileu, lá de que corpos com massas diferentes caem com a mesma velocidade no mesmo tempo. Sim, descontando a resistência do ar, obviamente. Então a massa não está aqui. E aí eu tenho a aceleração da gravidade elevado a gama, só que gama é igual a menos meio. Certo? Bom, se a gente for trabalhar matematicamente, o que vai aparecer? Isso daqui, ó. Isso aqui é proporcional lá. L sobre G, tudo isso aqui elevado a meio. Ou elevar a meio é igual a raiz quadrada, correto? E aí tem aquela questão, como é que eu saio de um sinal de proporcionalidade e chego no sinal de igualdade? Adiciona ali uma constante de proporcionalidade, correto? E nesse caso a gente já pode dizer de antemão que essa constante de proporcionalidade ela tem que necessariamente ser adimensional. Porque se ela tivesse qualquer unidade, a igualdade aqui não seria verdadeira, certo? Então eu posso escrever que ali é igual a T, é igual a uma constante, que eu vou chamar de K aqui, raiz quadrada de L sobre G. E aí, se vocês olharem no livro, com 2 dados experimentais, a gente consegue determinar o valor de K, que é 2π, correto? Então aqui a gente tem a equação para o período, só para finalizar, é igual a 2π raiz de L sobre G. E vejam bem que nós chegamos
nessa conclusão aqui apenas olhando para as unidades das grelhas envolvidas. Nós não tínhamos nenhuma informação experimental sobre aquele sistema. Apenas usando a lógica do desenvolvimento dos processos matemáticos, a gente conseguiu chegar na equação do pêndulo simples, obviamente com uma constante, sem saber qual constante era essa. Mas tendo essa equação e tendo alguns dados experimentais, a gente consegue determinar diretamente o valor dessa constante. Beleza? Bom, para aqui no próximo vídeo a gente continua analisando mais alguns pontos.